muita felicidade que hoje eu participo desse momento musical, trazendo uma música que fala da esperança. A esperança é tão importante nesse momento de pandemia. Então vamos cantar para que os nossos corações possam harmonizar. Sol de Primavera, de Beto Guedes. Quando entrar setembro e a boa nova andar nos campos, quero ver brotar o perdão onde a gente plantou. Juntos outra vez, já sonhamos juntos, semeando as canções no vento. Quero ver crescer nossa voz no que falta sonhar. Já choramos muito, muitos se perderam no caminho. Mesmo assim, não custa inventar uma nova canção que venha nos trazer sol de primavera. Abre as janelas do meu peito. A lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Já choramos muito, muitos se perderam no caminho. Mesmo assim, não custa inventar uma nova canção que venha nos trazer sol de primavera. Abre as janelas do meu peito. A lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Boa noite a todos meus amigos de Jiquiriçá. É com uma grande alegria que estamos aqui para uma doutrinária desta noite e espero que cada um receba o meu afetuoso abraço. Um abraço especial para o presidente da Nova Era, meu ilustre amigo José Alberto, pessoa de grande valor, trabalhadora da doutrina espírita, sempre levando o conhecimento científico, o conhecimento filosófico, o conhecimento evangélico, nessa sua luta incansável como divulgador do movimento espírita. O nosso trabalho dessa noite, cujo tema é Examinando a Matrix, vamos fazer um paralelo entre o filme A Matrix, os seus objetivos, entre uma alegoria chamada Mito da Caverna, narrada por Platão em seu livro A República, e há uma frase muito importante de Paulo de Tarso, quando ele diz: desperta, ó tu que dormes.
Vamos então fazer uma combinação dessas três situações, visando orientar a nossa reflexão da noite para os momentos que estamos passando e, no geral, como estamos vivendo no planeta Terra, principalmente como estamos vivendo aqui no mundo ocidental. Então, inicialmente, acho que todo mundo já conhece bem o filme A Matrix. Tem o Matrix o primeiro, eles foram até o número 4. E qual é o objetivo desse filme? Qual é a mensagem que ele nos traz? O filme Matrix, fala até primeiro o que significaria a Matrix. A Matrix vem, esse termo, da teoria dos conjuntos da matemática, que seria aquela matriz, a combinação de linhas e colunas. E esse nome Matrix, ele tem a ver com esse sistema binário de computador, que é onde fundamenta todo o desenvolvimento da tecnologia de computador, que é aquele sistema binário, embora isso não seja uma coisa muito nova, porque o próprio taoísmo já utilizava essa propriedade desse sistema, mas o filme Matrix, ele significa um sistema de computador que é tridimensional. E esse sistema tridimensional, ele oferece a oportunidade para alguns que já estão sintonizados, aqueles que já estão mais despertos, para vivenciarem um novo caminho, uma alteração na sua vida, de forma a descobrir novos valores, aqueles valores que nós sempre chamamos a atenção a partir dos ensinamentos do Mestre Jesus, quando ele nos propõe a utilização de sentimentos de fraternidade, de solidariedade e o desenvolvimento da nossa vida em busca da formação do amor. Aquilo que ele tanto pregou, como amai a Deus sobre todas as coisas e amai ao próximo como a si mesmo. Portanto, vamos fazer essa interface e essa análise para tentar entender o porquê que nós podemos mudar de vida. Que muitas vezes nós estamos desenvolvendo uma vida a partir de conceitos que nós já recebemos, de conceitos já pré-concebidos e que norteiam todo o desenvolvimento da nossa vida. O mito da caverna, essa alegoria trazida por Platão, na verdade ela trata de uma narrativa que trata de um diálogo entre Sócrates e um discípulo. O nome do discípulo é Glauco. Platão também foi discípulo de Sócrates. E a contribuição que eles trazem, que a cultura grega traz para o mundo ocidental, é muito significativa. Serve de parâmetro para vários estudos, porque nesse grande império que foi o Império Grego, havia muitas pessoas altamente desenvolvidas, principalmente no campo da filosofia, no campo do pensar, e que nos trouxeram lições que ainda até hoje nós temos necessidade de fazer uma melhor avaliação, uma melhor compreensão e continuar estudando esses postulados. Nessa narrativa de Platão, ele considera o diálogo entre, como eu já falei, entre Sócrates e o seu discípulo. E qual é a narrativa desse diálogo? Glauco, vamos imaginar que uma determinada civilização, ela desde cedo, desde criança, essas pessoas elas foram colocadas em uma situação de escravidão. E tudo aquilo que elas conhecem depende daquilo que lhes foi apresentado. Portanto, eles estão ali sem saber que são escravos, mas passam ali a vida toda escravizados. E nessa escravidão, eles estão morando em uma caverna, onde esta caverna apresenta para eles uma modelação, um padrão de vida que eles consideram verdadeiros. Entretanto,
isso não passa de sombras projetadas nessa sala, na sala desta caverna. Então, imaginemos o seguinte, que um desses escravos, em determinado momento, ele se liberta. E ao libertar-se dessa escravidão, ele vai então em busca de conhecimento, começa a explorar a caverna e descobre que ele pode acessar um determinado muro, como nós vemos aí separadamente, acessa esse muro e ele percebe que há uma grande fogueira. E essa fogueira, ela projeta a sua luz sobre objetos que estão seguros por homens, e essa projeção cria sombras onde estão os escravos. Ele continua então a sua exploração, e nessa exploração ele vai encontrar então uma outra luz muito mais incandescente, que em um primeiro momento já deixa-o assim, ofuscado. Entretanto, ele acostumando-se com aquela luz, ele vai perceber que essa luz ela é uma luz muito mais brilhante, muito mais intensa, e que ali se descortina toda a paisagem de uma vida real completamente diferente daquela vida dos homens lá que estão como escravizados. Naturalmente que isso significa para ele uma ascensão do ponto de vista consciencial. Nesse momento, então, ele vai pensar, ora, se eu estava naquela sala da caverna e vivia aquele momento de ignorância, ao chegar nesse patamar aqui, eu tenho uma obrigação moral e ética de voltar lá e contar para todos os meus companheiros o que eu descobri. Eu descobri que existe uma vida real completamente diferente dessa que nós estávamos acostumados a viver. Mas aí ele vai imaginar, ora, se eu for fazer essa declaração, provavelmente eles não vão acreditar em mim. E pior do que não acreditar é me considerarem como portador de algum distúrbio mental. Então é uma situação realmente complicada, porque nesse momento esse personagem ele chega na sala da sabedoria. Ele adquiriu essa sabedoria através do conhecimento que ele praticou. Praticando esse conhecimento, ele saiu dessa sala da ignorância. Portanto, essa metáfora, ela nos leva a entender de que há personagens que não conseguem sair dessa sala da ignorância. E nós sabemos perfeitamente que o preconceito, ele é fruto da ignorância. As pessoas ainda vivendo em uma fase de falta de conhecimento, normalmente elas são instadas a procederem de uma forma preconceituosa, porque ela conhece aquele mundo apenas. É só aquele mundo que ele conhece. Então tudo aquilo que chega de novo, naturalmente, que eles não têm a capacidade de processar, a capacidade de entender, e aquilo que não faz parte daquele universo, certamente que eles não vão considerar como uma verdade. E isso acontece com muitas pessoas na civilização. É exatamente essa metáfora do mito da caverna. Então, essa alegoria tenta nos mostrar exatamente isso. Quantos vivem em situação de ignorância e que não têm condições de elevar o seu nível de conhecimento e, da mesma forma, chegar a um patamar de sabedoria. No filme A Matrix, eu selecionei aqui uma cena que é uma cena muito interessante que combina exatamente com essa alegoria. Quando o personagem Morfeu ele diz o seguinte: você precisa entender que a maior parte das pessoas não está pronta para acordar. E muitos estão tão inertes, tão dependentes do sistema, que vão lutar para protegê-lo. Interessante essa frase, né? Então ele tenta nos alertar de que a maioria das pessoas, elas não estão em condições ainda de despertamento, ainda estão num processo muito de dormência, processo esse que vem sendo alertado ao longo dos séculos,
através dos grandes avatares que têm nos chegado com essa informação, com essa instrução. E Sócrates faz essa declaração a partir desse diálogo, mostrando de que a maioria de nós ainda não estamos preparados para o despertamento. E é isso que Paulo nos diz quando ele fala: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo vos ressuscitará. Ora, perceberam a analogia das três situações? Paulo, a Matrix e Sócrates, tentando nos alertar de que nós precisamos sair desse estado de letargia, que nós precisamos passar para um momento de despertamento, um momento de conhecimento e elevar o nosso padrão para sair dessa ignorância. Em sua obra, Dona Joana de Ângeli, o espírito ilustre que orienta o nosso tão ilustre Divaldo Franco, ela mostra exatamente isso, essa necessidade, ela nos incentiva a buscar o despertamento, a sair desse marasmo que nós vivemos. Nós estamos ainda em um planeta de provas e expiações, mas em um processo já de transição para um mundo de regeneração. Para esse mundo de regeneração é necessário que todos nós comecemos o nosso processo de despertamento. E isso já vem sendo orientado por diversos avatares que aqui chegaram e nos mostraram o caminho. Só que ainda não conseguimos aprender direito. Não conseguimos, mesmo através dos movimentos a favor do despertamento da consciência, nós não temos conseguido ainda adotar essa postura. As instruções do Mestre Jesus são claras a esse respeito. As instruções advindas, também da filosofia oriental, também são muito claras nesse sentido, de nós nos aprimorarmos dentro desse processo de elevação consciencial. No filme Matrix, a pílula azul representa manter-se no mesmo estado de letargia, e a pílula vermelha representa um novo caminho, experienciar um novo patamar mental, um novo horizonte, buscar um conhecimento. Então, essa é a proposta de uma forma simbólica, mas tem a finalidade desse despertamento a cada um de nós. Então, esse cineasta ele estava muito sintonizado quando ele propõe essa solução, quando ele propõe essa ideia de nós buscarmos novos caminhos. Porque a todos é possível a mudança para um novo caminho a partir do nosso processo de despertamento. Então, a pílula vermelha, ela representa um novo caminho, isso no filme. Mas será que nós estamos nos aproximando de usar essa pílula vermelha? Até que ponto nós estamos buscando o conhecimento para sair da sala da ignorância? E assim, através de muito esforço, através de desafios, chegar à sabedoria, chegar a uma vida mais plena, de valores perenes. Portanto, a forma como nós enxergamos a vida, ela é muito pessoal, ela é individual. A percepção da realidade, ela é muito particular, porque depende muito do conjunto de informações que nós dispomos. Nós só podemos raciocinar, pensar a partir daquilo que nós conhecemos, a partir daquele universo que nos é familiar. Fora isso, é difícil de você pensar de uma outra forma. Não tem como pensar de outra forma se você não conhece. Há uma frase muito interessante que diz o seguinte: o nosso pensamento cria as nossas palavras. As nossas palavras criam as nossas ações. As nossas ações criam nossos hábitos. Os nossos hábitos criam os nossos valores. E os nossos valores criam o nosso destino. Ora, então, nós temos aí uma sequência lógica
Portanto, o destino de cada um de nós, ele está condicionado àquele conjunto de informações que cada um dispõe. Mas como é que ele dispõe desse conjunto de informações? Dispõe pela própria vivência dele. Nessa cena aqui, uma criança, o personagem principal, que é o Neil, ele entra em uma sala e encontra uma criança com uma colher e essa colher ela começa a se dobrar. Ele fica olhando, pensativo, a criança então entrega para ele a colher e aí diz para ele: olha, nem tente entortar a colher. O que você tem que fazer é modificar a sua mente. Dobre a sua mente. Então esse é o salto que nós precisamos dar. É dobrar a nossa mente para poder enxergar aquilo que não é possível enxergar com os olhos físicos. Então, percebam nesse desenrolar como a proposta do filme ela é uma proposta muito generosa. É uma proposta que nos permite raciocinar para mudar a nossa forma de pensar. Porque o que nós vemos no dia a dia são as distrações que são nos provocadas. Liga-se o aparelho de televisor para se ter informações, mas na verdade eles estão sintonizados apenas em distração, em divertimento. E isso leva as pessoas a manterem o mesmo padrão de raciocínio. Porque enquanto você fica ali 8, 10, 12 horas em frente à televisão, assistindo programas de entretenimento, você não está adquirindo conhecimentos. E o conhecimento, onde é que fica? A importância do conhecimento na formação de cada um de nós. Essa é uma forma de nos manter distraídos para não conseguir o conhecimento necessário e que possa permitir a nossa passagem para a sala do conhecimento. Então, percebam a analogia aqui no mito da caverna. Enquanto todos estão distraídos olhando as sombras, entendendo que aquilo é a vida real, o conhecimento ele está processando em um outro plano. E é a esse estado que nós somos convidados a modificar, né? Porque tudo que nós fazemos, pensamos, realizamos, está condicionado a um conjunto de informações que eu chamo de sistema de crenças. Esse sistema de crenças, ele vem inicialmente da nossa formação familiar. É lá que nós adquirimos as nossas primeiras informações, os nossos primeiros hábitos, os nossos primeiros ensinamentos. Então, vamos sempre associar os comportamentos de todos os membros da família. Esse comportamento traz uma influência, traz uma orientação, a forma como cada um enxerga a vida, os medos que são colocados a cada um, medos esses que podem se tornar limitantes de uma vida mais próspera à frente. Porque o medo é uma das formas utilizadas para se manter o aprisionamento mental. Então nós temos o sistema de crenças que nós recebemos no ambiente familiar, nós temos um sistema de crença que nós recebemos na nossa formação escolar, no nosso ambiente escolar, através da definição de uma profissão, através da cultura que essa profissão nos traz, através da nossa experiência profissional, da convivência com os colegas no ambiente profissional, tudo isso vai ajudando a formar as nossas crenças. Além disso, há as crenças que são oriundas da filosofia religiosa, porque, em geral, as filosofias religiosas, elas trazem no seu conjunto determinados dogmas. E esses dogmas também têm caráter limitante, transformando em um aprisionamento mental. É necessário que, para que se adquira novos conhecimentos, sejamos homens livres, homens que utilizem melhor o livre-arbítrio, para assim poder acessar novos conhecimentos. Há ainda determinadas orientações de ordem filosófica que abrigam o sentimento
e o conhecimento de outras pessoas, como o niilismo. O niilismo é uma crença, é uma filosofia que diz que a existência humana não tem sentido ou qualquer propósito de caráter divino. Ou seja, a vida pela vida, nós saímos do nada e para o nada retornaremos. Então, esse é um conceito adotado pela filosofia nihilista. Por outro lado, também tem a vida hedonística, aquela vida que era muito estimulada através do Império Romano, em que nós víamos a vida pelo prazer. Né? Então, isso ainda se traz dentro dentro desse universo secular, traz ainda essa ideia, né, de aproveitar a vida apenas, a dedicação ao prazer como o estilo de vida a ser adotado. E é isso que, de certa forma, nós vemos muito também. Com isso, ao adotar esses sistemas de crenças, nós nos afastamos de valores muito mais importantes. São aqueles valores trazidos pelos grandes benfeitores da humanidade, que estão sempre preocupados com o nosso progresso, sempre preocupados com a nossa instrução, com o nosso desenvolvimento, com o nosso processo evolutivo. Portanto, o nosso cérebro físico, associado ao nosso sistema de crenças, ele cria uma realidade, porque o cérebro vai criar a realidade daquilo que ele conhece. Ele transforma tudo aquilo que ele conhece em um banco de dados. Então, quando nós vemos alguma coisa, na verdade, nós vemos aquilo que a luz nos mostra. Essa informação, através de pulsos elétricos, é transferida para o cérebro, que vai analisar no seu banco de dados que imagem é aquela. E ele vai nos dizer, olha, isso é isso, isso é aquilo. Mas ele está fundamentado naquilo que ele conhece. Se ele não conhece outras coisas, como é que ele vai processar isso? Ele não tem a capacidade desse processamento. É necessário realmente muito exercício, muito desenvolvimento para que isso possa ser possível. Né? Então nós estamos limitados sempre aos 5 sentidos. A visão, ao olfato, ao paladar, à audição, ao tato. Então, esses são os sentidos que nós utilizamos na nossa compreensão da vida. Naturalmente que há outros sentidos, embora nós não vamos poder discorrer aqui, mas há outros sentidos, como o senso vestibular, que é aquele senso de equilíbrio que nós temos. Então isso aí está dissociado dos 5 sentidos, né? Mas é um senso que é comum a todos nós. Porque, como eu falei, quem enxerga é o cérebro. Na verdade não é o olho físico, mas o cérebro que recebe essas informações pelos canais aferentes, são os canais que levam as informações até o cérebro. E lá, ao receber essas informações, ele vai fazer esse processamento e vai definir, inclusive, as ações que nós vamos tomar. Da mesma forma, quando nós, digamos, pisamos em um local que é pontudo, que vai machucar. Então, nós temos milhares de microsensores no corpo que vai analisar aquela informação. Né? Na hora que você pisou, ele vai mandar uma informação por esses canais aferentes, manda essa informação para o cérebro processa e diz, olha, tire o pé daí. Né? Ele já manda essa informação através dos canais aferentes, mandando essa informação, olha, tira o pé daí, e você retira o pé. Só que a coisa se processa tão instantaneamente que nós não percebemos. Mas os estudos nos levam a essa informação. Né? Então, tudo é processado por esse grande computador que nós temos aí. E aí, nós temos também outros sentidos que a doutrina espírita estuda isso de uma forma assim, muito detalhada e faz parte da prática mediúnica, faz parte dos ensinamentos trazidos pelo mestre Allan Kardec, que é a parte científica da doutrina espírita. Doutrina essa que foi concebida sob um ponto de vista científico, mas que também nos traz uma filosofia com consequências ético e morais e que nos levam
ao entendimento de uma religiosidade, não de uma religião, mas da religiosidade, ou seja, a elevação para os conceitos da espiritualidade a que todos nós estamos submetidos por leis naturais do universo. Como muitas vezes nós não entendemos essas leis, muitas vezes nós questionamos, será que isso daí é verdadeiro ou não verdadeiro? Mas tudo isso faz parte ainda do nosso conjunto de informações que está ainda dependente de uma elevação. Então, dentre esses sentidos, nós podemos citar a psicografia. A psicografia é a técnica de escrever textos através de uma entidade, de um espírito de luz que traz essa informação, e a técnica de escrever é chamada como psicografia. Nós conhecemos aí muitos livros aí são psicografados. O ilustre Chico Xavier psicografou mais de 400 livros. Livros de um cunho científico, tecnológico, de um cunho evangélico muito profundo, que só mesmo saindo de mentes brilhantes para esse nosso conhecimento. Temos a mediunidade intuitiva, que é aquela intuição que muitas vezes é natural à maioria das pessoas, essa intuição. Quando nós pensamos, olha, eu não vou por essa rua, eu vou por essa aqui. Então, isso é a intuição que nós recebemos. E há aquelas pessoas que têm esse fenômeno muito mais apurado, muito mais evidente, né? A isso nós chamamos de mediunidade de intuição. Aí nós temos a mediunidade de audiência, que é a capacidade de ouvir informações que são trazidas de uma outra dimensão. A vidência, né, que é, através também desses mecanismos da mediunidade, se enxergar imagens não com o olhar físico, mas como uma tela mental, através da interpretação mental cérebro. Então nós conseguimos fazer essa conexão para os médios que são médios videntes, né? E a psicofonia, que é a comunicação direta verbal quando um espírito de uma outra dimensão ele se utiliza do aparelho fonador do médium para enviar uma mensagem. Então esses são outros sentidos que são profundamente estudados pela doutrina espírita, com explicações racionais, satisfatórias e dentro de uma característica científica, porque o trabalho que Kardec executou foi um trabalho que tinha uma metodologia científica. Lá nos idos de 1857, quando ele lançou o primeiro exemplar do Livro dos Espíritos, com 501 perguntas e respostas, foi todo fruto de um trabalho utilizando-se uma metodologia científica, porque Kardec ele era um cientista, era uma pessoa que falava 8 idiomas, ele era um professor, foi responsável pela reforma do ensino na França. Então era um homem de uma capacidade muito grande. E ele era cético aos fenômenos espíritas que aconteciam naquela época. Mas, através de um amigo que o levou para verificar essas manifestações, esses fenômenos, ele viu ali a existência de um princípio inteligente. E, através desse entendimento do princípio inteligente, ele começou a pesquisar. E a pesquisa dele levou a decodificação daquilo que nós chamamos de doutrina espírita. Então, na primeira fase, com o primeiro livro, que tinham só 501 perguntas e respostas, o segundo livro ele já foi acrescido de outros questionamentos, e hoje, considerando-se ali as perguntas A, e B e C, nós temos aí em torno de mais ou menos 1.250 questões. Então, são questões que, quando nós lemos, elas nos respondem àquelas indagações que nós temos da vida. Aquelas indagações
que não se consegue resposta em uma primeira análise. Mas Allan Kardec, nesse trabalho, que foi realizado, na verdade, ele foi o decodificador. Esse trabalho foi todo construído por uma equipe de espíritos, espíritos como Platão, Sócrates, Santo Agostinho, Paulo, Galileu, ora, tem uma infinidade, São Luís, né? Então, foram foi um grupo muito grande de espíritos que contribuiu trazendo informações. E quem lê sob uma ótica racional, sob uma ótica inteligente, vai entender perfeitamente todos aqueles questionamentos e aquelas respostas que foram ditadas pelos espíritos. E nós temos ainda os sentidos que são considerados de ordem parapsicológica, que são os sentidos, por exemplo, da clarividência, que não depende da presença de nenhum espírito, isso do próprio corpo físico da pessoa, ela consegue enxergar a luz do dia, ou também a clareaudiência, que ela também consegue ouvir sem nenhuma interferência espiritual. Isso já está vinculado ao próprio mecanismo físico dele, né? O próprio mecanismo físico dessa pessoa. Portanto, aquilo que o homem não enxerga, para ele não existe. Se ele está vivendo em um momento ainda que ignora muita coisa, então aquilo que ele desconhece, para ele não existe. É claro, é um raciocínio muito lógico isso daí. Portanto, o universo dele, ele vai ser criado a partir daquilo que ele conhece. Imagine uma pessoa que nasceu, cresceu, viveu a vida toda em um bairro de uma cidade, nunca saiu dali. O universo dele é aquele. Aquilo que ele conhece representa todo o cabedal de conhecimento dele. Então, para que se mude isso, é necessário o interesse, a vontade de se buscar novos conhecimentos e não ficar limitado a esse conhecimento específico. Essa imagem aqui ela é trazida da filosofia oriental, quando eles consideram de que nós não somos apenas o corpo físico. Nós somos formados por um conjunto de corpos que nós não conseguimos ver. Mas esses corpos eles estariam detalhados dessa forma, como o corpo físico, que é esse que nós conseguimos acessar, é o corpo de manifestação. Nós temos o corpo etérico, que seria o nosso corpo energético, que dá movimento à matéria. A energia que nós temos, ela proporciona todo esse movimento que nós temos. O corpo astral, que é aquele corpo que vai continuar a sua jornada após a morte do corpo físico. Aí nós teríamos o corpo mental, que constitui todo esse cabedal mental nosso. O corpo causal, que vem trazendo as causas de todos os processos que nós temos. Ali, o corpo búdico e o corpo átmico, que seriam corpos muito mais sutis, muito mais elevados e que dependeriam de uma compreensão, de um estudo mais detalhado, mas fica a informação para todos conhecerem como é que pensa a filosofia hinduísta, a filosofia budista, que é uma filosofia muito mais antiga que a nossa. São mais de 5.000 anos. Só o livro sagrado do hinduísmo, que são os Vedas, eles têm mais de 5.000 anos de existência. Muito diferente da cultura que nós recebemos aqui no mundo ocidental, né? Então eles utilizam muito lá o conceito de Maya, tanto no hinduísmo quanto no budismo. Ele diz o seguinte, olha, Maya é a ilusão do mundo físico, é a irrealidade dos fenômenos, a miragem ou a alucinação do mundo de manifestação. Ou seja, nós estamos vivendo aqui num mundo, como lá, no mito da caverna, nós estamos vendo sombras e imaginando que é realidade. Portanto, a filosofia oriental, ela já tem esse entendimento muito claro. Então, para eles, há um mundo invisível que representa a realidade da vida. Sócrates já propagava a ideia da imortalidade da alma, e isso há 2.500 anos atrás. Portanto, não é
a imortalidade da alma, um pressuposto da doutrina espírita, não. Isso já é trazido através das diversas culturas, da cultura oriental e a influência que a cultura oriental teve principalmente no Egito, na Grécia. Isso era uma coisa normal. Tanto é que quando Cristo aqui esteve, quando ele, 2000 anos atrás, ele nasceu num ambiente judeu, mas era um senso comum a imortalidade da alma, não se questionava isso. Tanto é que Cristo nem falou nesse assunto, porque era um assunto corrente. Então, nós temos uma informação no mundo ocidental, mas que foi nos, sonegada essa informação. Porque quando nós recebemos essa cultura trazida dos portugueses, dos espanhóis, já tinha havido uma modificação no pensamento, né? Então, tudo aquilo que já existia lá em Israel, isso daí já era um consenso. Todo mundo conhecia de uma forma natural essa imortalidade da alma. Portanto, esse ensinamento trazido lá da filosofia oriental, ela orienta nesse sentido porque é bastante fundamentado e é muito racional em seus preceitos. O que se percebe é o seguinte, e isso o filme Matriz mostra. Ele mostra que há pessoas que, mesmo conhecendo que há um novo caminho, que há novos valores a serem utilizados, mesmo assim eles preferem continuar naquela mesma vida. E isso o filme mostra, né? De que mesmo sabendo, alguns preferem continuar a vida na Matrix, ou seja, a vida nesses padrões, todos segmentados e que não despertam o seu padrão de consciência para novos ensinamentos, para novos conhecimentos. Porque é a zona de conforto. Ora, tá bom para mim aqui, eu vou permanecer. Por que eu vou modificar a minha vida se está tão boa? Eu ganho meu dinheiro, está tudo tranquilo, dá para eu pagar minhas despesas, dá para sobrar isso daqui, dá para eu construir mais uma casa aqui, mais outra ali. Então, por que eu vou ficar me preocupando em descobrir que existe uma vida muito mais profícua, muito mais profunda? Então, o filme ele mostra isso de uma forma bem clara, né? Retratando uma realidade que é vivida, né? Há algumas informações, por exemplo, de que 77% da população da Terra encontra-se em processo de dormência. Apenas 23% está num processo de despertamento ou despertado. Se nós temos aí cerca de 8 bilhões de pessoas, 77%, quanto que representa? Quase 6 bilhões de pessoas ainda necessitando despertar para novos valores. Que é isso que tem sido trabalhado de uma forma intensiva por algumas pessoas dedicadas, como o meu amigo José Alberto. Então ele está dedicado exatamente a levar essa informação às pessoas, para fazer com que as pessoas possam elevar o seu padrão de pensamento, de conhecimento, tanto do ponto de vista evangélico, como filosófico, como científico. Porque, percebam, nós estamos muito vinculados, hoje principalmente, às redes sociais. Quantas pessoas ficam horas e horas durante o dia nas redes sociais, que é uma outra forma de entretenimento, de distração, desviando muito das ações que são mais necessárias. O controle da mídia nos trazendo as informações, as notícias que eles acham que nós devemos consumir. Então nós precisamos acordar exatamente para isso. Será que o que eu estou consumindo através da mídia é a realidade? Por que eles não me trazem outras informações? São sempre as mesmas informações. Será que isso que eles estão trazendo está me ajudando? Ou está formatando a minha cabeça? Quando se assiste programas de reality shows, que não é só no Brasil, esse é um modelo trazido de outros países. O que é que eles estão fazendo com isso? Mantendo as pessoas dentro de um padrão
olha, não pensem, continuem fazendo isso aqui. Os vídeos que são processados hoje para as crianças estão sendo criadas através de vídeos. E qual é a informação que está sendo colocada na cabeça dessas crianças? É uma coisa que nós temos que nos preocupar. Então nós temos que nos preocupar com essa Matrix. Por isso o tema Examinando a Matrix. Vamos examinar de que forma nós estamos enquadrados. De que forma nós podemos sair dessa situação? Primeiro a gente precisa tomar consciência de que nós estamos vivendo um mundo de enquadramento. Esse é o primeiro passo. E a partir daí, de acordo com o interesse, a vontade de cada um, aí sim ele vai pensar, olha, vou começar a raciocinar, será que isso aqui tem razão? Será que isso não tem? De que forma isso pode contribuir positiva para mim? De que forma isso não contribui positivamente? Então, como é que nós podemos fazer para sair desse estado de letargia, esse estado de sonambulismo que nós estamos vivendo ainda? Então, nós precisamos, de acordo com os mestres instrutores, acordar, mudar o nosso posicionamento, questionar, desenvolver novos conceitos, buscar novas orientações, novas instruções. Então, como é que nós podemos fazer para sair desse estado? Eu poderia sugerir o seguinte: a expansão da mente, ela pode ser realizada através de novas vivências. Quando nós realizamos novas experiências, nós estamos em processo de expansão da nossa mente. Quando nós lemos um novo livro, nós expandimos a nossa mente. Quando nós questionamos, nós expandimos a nossa mente. Quando nós viajamos, nós trazemos informações novas que vão contribuir para uma revisão do nosso sistema de crença. Então, tudo isso aí que nós trazemos, todo esse novo conhecimento que nós podemos adquirir, e temos aí um espaço de tempo para isso, para buscar novos conhecimentos, tudo isso vai ser benéfico, porque nesse momento nós vamos revisar tudo aquilo que nós conhecemos. E aí nós vamos imaginar, ora, aqui eu tinha essa informação do passado, será que essa informação nova aqui, que é a mais racional? Qual é a informação que é mais verdadeira? Então, um grande amigo chama-se livro, porque nós podemos viajar no livro, nós podemos descobrir novos conceitos, nós podemos descobrir novas técnicas, nós podemos viajar à vontade a nossa mente e permitir o exercício da nossa capacidade cognitiva, o exercício da nossa inteligência emocional, o exercício da nossa inteligência espiritual. Outra medida a ser adotada é conhecer as leis do universo. Mas não só conhecer, e buscar a aplicação dessas leis. Porque quando nós aplicamos as leis do universo, nós vamos marchar no mesmo sentido da lei. Então nós não vamos esbarrar, nós não vamos cometer nenhum deslize quando nós sabemos qual é a lei a ser cumprida. E as leis do universo são muito claras. Mas será que nós conhecemos mesmo? Não é bom explorar um pouco mais esse tema? Então, talvez até em uma próxima oportunidade de falar com todos, eu possa trazer um tema dessa natureza. Conversar sobre essas leis às quais todos nós estamos submetidos. Porque são as leis que regem toda a nossa vida. Há leis que são universais, né? Tanto do ponto de vista físico, científico, do ponto de vista ético, do ponto de vista moral. Então nós estamos envolvidos nessas leis que são orientadas pela divindade maior, pela energia criadora. Então todo o universo ele está formatado e harmonizado segundo leis imutáveis. Por quê? Tudo no universo é energia. Tudo é onda, tudo é atômico, tudo é informação. Os estudos da física quântica demonstram isso aí de uma forma muito clara. Eles trazem essa informação através dos físicos quânticos que têm aí
trabalhado em experiências laboratoriais, nos trazendo essas informações assim que permitem racionalizarmos e entendermos de que forma nós podemos agir, de que forma age o nosso pensamento, né? Até que ponto o nosso pensamento ele interfere nas ações, nas nossas ações. Aqui é uma imagem que representa esse grande átomo, né? Grande porque tudo no universo é atômico, tudo é baseado no átomo. Essa ideia do átomo é trazida ainda da Grécia Antiga, através de filósofos como Leucipo, Demócrito, que o próprio termo átomo diz o seguinte, é não divisível, ou seja, a menor partícula. Só que isso está sendo estudado através da chamada física subatômica ou física quântica ou mecânica quântica, e tem demonstrado a interferência do homem através do pensamento, já que tudo é formado através de átomos, e átomo é energia. E cada vez mais as pesquisas estão se aprofundando nesse sentido. E aí mostra claramente qual a posição do nosso pensamento sobre as coisas. Que a energia mais elevada que existe é a energia do nosso pensamento. E se nós conseguimos, através da energia do nosso pensamento, influenciar no átomo, nós conseguimos influenciar no produto final. Aquilo que nós pensamos, ele vai se plasmar de alguma forma, ele vai plasmar no universo. Amit Goswami, um físico quântico contemporâneo, no seu livro O Universo Autoconsciente, ele esclarece isso de uma forma muito particular, mostrando que todo o universo ele é formado pela consciência coletiva. Esse é objeto de estudo de diversos físicos, de diversos psicólogos. Então, ao longo da história, nós temos várias pessoas que têm estudado esse efeito, têm estudado de que forma nós interferimos com a nossa consciência, aquilo que está no nosso inconsciente, então de que forma isso se propaga. Portanto, tudo é energia. Essa é uma informação importantíssima para nós entendermos os processos da vida, né? Então, ao chegar aqui, ao final da nossa reflexão, aí eu deixo essa pergunta, esse questionamento. Qual a pílula nós vamos escolher? Vamos escolher a pílula azul, mantendo tudo no mesmo da forma que está? Ou nós vamos mudar o nosso destino escolhendo a pílula vermelha? Qual a opinião de vocês? Quero aqui, então, agradecer a todos pela paciência, pela atenção. Espero ter trazido uma contribuição para a reflexão da nossa vida, para a reflexão daquilo que nós estamos habituados, até que ponto nós devemos ou não permanecer. Isso vai depender de cada um, é claro. Cada um vai dirigir a sua própria vida de acordo com o seu sistema de crenças e que na medida que ele for sendo revisado, cada um vai verificar a expansão da mente. A mente ela vai se expandindo. É impressionante isso daí. A gente lê um livro, lê o segundo, lê o terceiro e vai se habituando a isso. Ora, e a nossa mente ela vai expandindo cada vez mais. Quero desejar aqui o meu abraço para cada um de vocês, a cada um dos amigos que aqui está presente, a todos os trabalhadores da comunidade Nova Era. Um abraço para o meu amigo e irmão Zé Alberto. E pedindo que a luz do Mestre Jesus ilumine o caminho de todos.
nosso amado Francisco de Assis nos dizia que quando a gente canta, a gente ora 2 vezes. Então vamos fazer essa oração para que possamos harmonizar os nossos corações. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero,